Graça e paz, irmãos. Eu sou o reverendo Rômulo Bezerra e quero falar da imensa alegria de poder compartilhar com você neste canal da Palavra de Deus. Obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho. Louvamos a Deus pela vida de cada amigo virtual, de cada seguidor, de cada um que tem compartilhado a palavra e tem transmitido as nossas mensagens. Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, peço que você faça isso, ative o sininho da notificação e, se possível, transmita para seus amigos, fale para outras pessoas desta ferramenta que temos de levar a palavra de Deus adiante. Quero enfatizar que a nossa página, o nosso canal aqui no YouTube ainda não está completo. Estamos ainda em fase de adaptação, em fase experimental, mas estamos trabalhando a todo vapor para fazermos o melhor. Já estamos com o canal aberto, poucos seguidores por enquanto, pois ainda não iniciamos uma massificação de convites. Mas se você puder já ir aos poucos, convidando pessoas, passando para outras pessoas, será de grande valia para nós. Queremos compartilhar a palavra de Deus, o que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 1, e eu quero ler apenas um versículo. Versículo 1, Gênesis 1. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criação. Deus é criador. Deus é o Senhor criador que se relaciona com a sua criação. E o ser humano é a obra-prima da criação de Deus. Ouvindo um vídeo do imortal professor Ariano Suassuna, ele diz que desmascara a teoria da evolução e prova que o homem não evoluiu do macaco. E ele diz isso. Eu desmascaro a teoria da evolução. O homem não veio do macaco. E para isso, eu não vou usar nem a Nona Sinfonia de Beethoven e nem a Divina Comédia de Dante de Alighieri para não humilhar os macacos. Eu quero provar que o homem veio de Deus e não do macaco, usando apenas um pegador de roupa. E o professor Ariano, na sua graça, nas suas palestras muito cômicas e sábias, ele diz que nem em 100 milhões de anos um macaco é capaz de produzir um simples pegador de roupa. Irmãos, há uma necessidade do homem de libertar-se do seu Criador, ainda que ele o faça pelo caminho da mentira e da destruição. E é o que tem acontecido. Os homens têm se escondido de Deus, tentado viver alheio a Deus, divorciado do Senhor. A criatura tem se escondido do seu Criador, tem fugido do seu Criador, tem se distanciado do seu Criador, na esperança de viver dias melhores. Mas como pode? Como pode se nós somos totalmente dependentes de Deus? Por exemplo, veio o coronavírus. Estava tudo em paz, estava tudo caminhando muito bem, até que um vírus nos faz perceber que não somos nada e voltamos a depender do nosso Criador. Não é fácil, a situação não é fácil. No século XVI, um filósofo chamado Voltaire, ele criou uma teoria dizendo que Deus existe. Sim, Deus existe, mas Deus não se relaciona com a sua criação. Deus não é um ser que está envolvido com o mundo que ele mesmo criou. Então, Deus criou o mundo, sim, ele é fato, mas Deus não participa da sua criação. E Voltaire vai defender isso no que ele chama de o Deus relojoeiro. Deus é mais ou menos como um relojoeiro que construiu um relógio,
deu corda no seu maquinário e lançou ao acaso, funcionando por suas próprias leis? Claro que não, meus irmãos. Claro que isso é um grande equívoco. Claro que isso é uma grande mentira. Note pelo texto que nós lemos da Escritura: no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse Deus Criador é o Deus que mantém um relacionamento com a sua criação. Se você perguntar o que leva o homem a querer tanto fugir do seu Criador, o que leva o homem a querer distanciar-se sempre do seu Deus Criador, dentre várias respostas que nós temos, a mais racional e lógica é que se Deus existe, eu terei um encontro com Ele. E o homem não quer admitir esse encontro. Se Deus existe, então há leis determinadas por este Deus para que eu me comporte de forma que o agrade. Se Deus existe, existe vida eterna. Se vida eterna existe, existe um céu e um inferno. E para negar essa vida futura, essas implicações éticas e morais, para que eu faça o que bem desejo e siga as inclinações do meu coração, a criatura resolveu negar a verdade e dizer Deus não existe, e dizer como Nietzsche, Deus está morto em 1900, no ano de 1900, Nietzsche diz isso. Já falamos sobre Nietzsche em outras postagens. A situação é tão grave quando se fala de um mundo sem Deus, que foi nomeado recentemente para a presidência do CAPES. O CAPES é um órgão federal que trata das pesquisas científicas. Se você vai fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, você tem uma verba do governo federal para manter essas pesquisas, para financiar e patrocinar essas pesquisas e os pesquisadores. E foi nomeado para ser presidente do CAPES o professor Benedito Guimarães. Eu tive a honra de conhecer o professor Benedito Guimarães quando ele era reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. E o professor Benedito Guimarães é um homem altamente capacitado. Um homem com doutorado em Harvard, um homem extremamente culto, um cientista do mais alto escalão dos cientistas brasileiros. E aí você pode perguntar, então por que a comunidade ficou empolvorosa por causa da nomeação do professor Benedito Guimarães? Resposta, porque ele é criacionista. Isso. Ele acredita que o homem veio de Deus. Ele não acredita na teoria da evolução das espécies de Charles Darwin e que ele defende a teoria que se chama de designer inteligente. Deus, através de sua sabedoria, criou todas as coisas, criou o mundo e tudo que nele há. Irmãos, não é difícil negar a verdade. Não é difícil acreditar na verdade. Não é difícil seguir a verdade. Difícil é viver enganado e chegar uma hora em que a criatura precisa do seu Criador e não sobra nada além de suas vis esperanças em si mesmo, na sociedade, nos R$600 do governo Bolsonaro. Resta isso. Se Deus não existe, nós estamos fadados ao fracasso, nós estamos fadados à insegurança, nós somos arruinados aqui na terra. Ou como termina 1 Coríntios capítulo 15, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Morramos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos.
Mas Deus existe. O Senhor existe. E compete-nos agarrarmos a Ele. Não estamos sozinhos. Não somos órfãos. Nós temos um Pai. Nós temos um Senhor que é Deus. E este Deus se manifesta em 3 pessoas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Que Deus nos ajude a termos fé, que o Senhor nos sustente, que sejamos criacionistas sempre. Eu nasci de Deus, eu vim de Deus. Isso me traz segurança. Que o Senhor nos ajude a confiarmos nele, na verdade dele, e duvidarmos de todas as falsas verdades que os homens tentam inventar. Nos despedimos lembrando, nem em 100 milhões de anos o macaco conseguiria criar isso aqui. Você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. A Ele a glória para sempre.